Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E esse episódio tem uma pitada diferente dos demais, gente. Depois de mais de 50 episódios, pela primeira vez eu estou repetindo um convidado aqui, então está sendo um prazer revisitar, rever esse empresário que está aqui comigo hoje. No primeiro episódio eu sempre falo que nunca dá tempo de contar todas as histórias e é assim mesmo, e eu trouxe ele de novo, porque além de histórias antigas, certamente tem histórias novas, projetos novos, então é um prazer ter você aqui comigo, Augusto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Realmente, meu nome é José Augusto de Lima, sou casado, há 35 anos já de casado com a Graciela, minha esposa, e desse relacionamento nasceu nossa filha Laura, a doutora Laura, né, nossa médica aqui em Jundiaí. Família empreendedora, inclusive, né? A esposa, o genro também empreendedor. Também. É muito bom. Gente, antes de começarmos o papo, só relembrar para vocês que esse episódio ele é um oferecimento da Considere Presentes. A Considere Presentes é uma apoiadora aqui do canal e ela é especialista em tudo aquilo que envolve personalização com corte a laser, uma empresa que transforma presentes em momentos únicos, cheios de significado. Então, se você tem um ambiente que você pretende dar um up, dar uma melhorada no seu ambiente, ou uma pessoa querida que você quer presentear, cheio de significado, cheio de sentimento, a Considere Presentes é para você. Segue eles lá no Instagram, @considerepresentes, que certamente eles terão um produto que vai atender a sua expectativa, tá bom? Pessoal da Considere, muito obrigado da parceria. Augusto, eu já vou deixar um dever de casa aqui para o pessoal assistir o episódio de número 10, que foi o episódio que a gente gravou, e é legal, eu repensando aqui, revisitando, falei, caramba, o episódio 10, eu achava que quando eu gravei o 10 foi um marco para mim que eu comemorei muito, falei, caramba, eu cheguei no episódio de número 10, e hoje a gente já passou de 50 episódios, trazer você aqui de novo é um grato sentimento de ver que a estrutura mudou, que as coisas mudaram. Então, o que mudou também no Vavá, no Augusto, nesses últimos 3 anos aí, no que diz respeito ao empreendimento? Olha, é engraçado ouvir você falar sobre isso, né, de que era o episódio 10, talvez hoje os 57. Eu vejo assim que o mercado também mudou, né? Muita gente às vezes fica, eu tenho que fazer o que deu certo a vida inteira, nem sempre é assim. Por exemplo, na minha profissão, né, quando eu abri a barbearia e queria ensinar outros profissionais também, outras pessoas, né, vieram de outras profissões, engenheiros, 5, 6 engenheiros, até motorista de caminhão, acabou aprendendo a cortar cabelo e hoje vive da profissão. Então eu vejo assim que nós temos que sempre se adaptando conforme o momento. Então a pessoa que não aprender a se adaptar, ela tem tudo para dar errado. Então assim, o mercado muda, a pessoa também, mas você fazia de um jeito, agora você está fazendo diferente. Por exemplo, antigamente, quando as pessoas falavam com colaborador ou funcionário, você fala assim, cara, do jeito que você está fazendo não está legal. Eu preciso que você faça isso, isso e isso. E depende do tom que você falar com ele. Antigamente ele falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer, vou caprichar, tal. Hoje em dia, se você fizer isso, dependendo do tom, ele cata a bolsa e vai embora. Uhum. Então, o que aconteceu com o mercado? Ninguém aceita mais crítica, não. Você não pode querer trocar a asa do avião em pleno voo. Então, quando o cara chega na empresa, explica tudo como funciona para que não seja depois problema para ele quando ele estiver lá dentro. Porque para entrar, se você não falar, o que acontece? Tem problema depois. Uhum. Isso aí me fez lembrar uma história de um amigo meu, estava cortando o cabelo dele, ele disse assim, olha, Augusto, o que aconteceu comigo. Eu contratei um profissional excelente. O cara entendia pelo currículo dele de tudo da minha empresa. E eu estava precisando de um líder lá, que eu tinha, o meu líder tinha perdido, tinha saído. E esse cara chegou na empresa com tudo que eu precisava. E eu falei assim, tal máquina você conhece, conheço. Se eu for levar você, eu estava no escritório, se eu levar você até o ambiente ali, você consegue mexer para mim? Ele falou, agora. E foi lá, mexeu na máquina, puta, o cara conhece. Aí foi outra máquina, o cara conhecia tudo. E aí, combinaram o valor lá, era um bom salário que ele ia pagar pro cara. E falou assim, cara, aqui a gente trabalha das 7 às 5h30, sábado, domingo livre e tal, e
falou, e ele falou, se quiser eu começo segunda-feira já, tal, deu tudo certo, colocou o cara para dentro. Só que ele esqueceu de um detalhe. Olha, essa dica é para você, empresário que está nos assistindo. Essa dica é valiosa. Qual o detalhe que ele esqueceu? Que lá se trabalhava das 7 às 5h30, de segunda a sexta. E tinha uma empresa que esporadicamente, às vezes, pedia algum serviço dele, precisava acelerar, e aí os funcionários tinham que vir no sábado, com valor agregado, porque ia compensar para todo mundo, e de vez em quando precisava de fazer esse trabalho, aí tinha que trabalhar aos sábados também, para conseguir entregar a tempo. E o que aconteceu? Naquela semana chegou o pedido, tal, na sexta-feira passou a lista, quem vai vir amanhã, todo mundo assinou, menos ele. Aí todo mundo quis saber por quê, né? Ele foi chamado no escritório e falou, cara, todo mundo vai vir amanhã, você não vai vir? Ele falou, não, minha religião não permite eu trabalhar no sábado. Se você quiser, eu venho no domingo. Eu falei, não, mas não tem como o pessoal vir no domingo. E ele falou assim, então, você vai me desculpar, porque quando eu entrei aqui, você falou que trabalharia só de segunda a sexta, das 7 às 5h30, e eu tenho cumprido esse horário. É que eu esqueci de falar, então. Esse esquecimento custou o quê? Para a empresa dele, todos os funcionários começaram a falar para ele, assim, eu vou procurar saber qual é a igreja desse funcionário novo, que eu também vou para lá. Isso vai fazer com que eu também não possa trabalhar o sábado e quando você precisar. Que a gente faça esse serviço no sábado também, então ninguém vai vir porque a nossa religião não permite. Sabe o que ele teve que fazer? Mandou o cara embora. Para preservar a equipe dele que já estava lá, ele mandou um funcionário excelente embora. Por quê? Porque na hora da entrevista, na hora de colocar ele para dentro da empresa, ele esqueceu desse detalhe, que de vez em quando, esporadicamente, quando aparecia um serviço aos sábados, ele convocava toda a equipe. E quando passou a lista, só ele que não assinou. Então fica a dica aí para você que, quando numa entrevista vai colocar alguém para dentro, fale tudo. Capriche na comunicação. Capriche tudo. Se possível, deixa até tudo por escrito. Quando ele reclamar de alguma coisa, fala assim, você leu página tal? Lá estava escrito lá que eu coloquei. Então, fica a dica aí. Assim, foi talvez o maior aprendizado para esse meu amigo, que eu estava na minha cadeira cortando o cabelo, e para mim, que sou empresário também, dar essa dica para vocês. Com certeza. E vamos aproveitar já isso. Você é do ramo da estética, né? Estética masculina, mas eu acredito que os princípios que você vai dar aqui para nós são universais, vai caber para todo mundo. Como que o Augusto faz para contratar novos funcionários? Uma vez que, como você também ali na sua cadeira recebe muito empresários, eu acredito que você ouça bastante reclamação de tá difícil contratar, ninguém quer trabalhar, etc, etc. Como que o Augusto faz para contratar novos funcionários? Como que você traz esse pessoal para dentro? Engraçado é que hoje eu tenho uma entrevista 2 horas, já conversei com esse barbeiro que vai voltar a trabalhar comigo, ele trabalhava em outra unidade. E olha que interessante, do mesmo jeito que a pessoa se prepara, às vezes, para procurar um emprego, para deixar na primeira vez a melhor impressão possível, o empresário também tem que fazer isso. Ele tem que falar tudo ali que tem na empresa, tudo que ela oferece, e já falar assim, nós oferecemos isso, as condições melhores que eu tenho para você trabalhar. É uma empresa que já tem renome na cidade, já tem história, eu que vou completar 46 anos esse ano, né? Então tem um know-how para falar sobre o assunto. E quando eu dou oportunidade para outros colaboradores vir trabalhar na barbearia do Vavá, a intenção é que a gente seja feliz junto. E quando não tiver bom para ele, não tem problema, é só ele falar. Não tá legal para mim, você pode melhorar tal. Se eu falar assim, cara, eu tô no limite, porque se eu melhorar para você, eu tenho que abrir o leque para todo mundo, e aí vai acontecer o quê? Eu não posso fazer, então eu também vou ser sincero de falar, não dá mais. Então eu acho até bacana, né? Quando você pede para Deus abrir uma porta para você trabalhar numa empresa, e às vezes Deus abre a porta e você fecha. Então, quando não estiver contente no lugar onde você está trabalhando, não trate mal nem o patrão, nem os outros colaboradores, nem os clientes, porque aí acaba perdendo. Geralmente, quando você chega em algum lugar, você vê a pessoa que atende muito bem, aí você fala, você é o dono aqui? Sou. Fala,
tá na cara. Por quê? Porque a maioria dos funcionários trata o cliente mal. Então, se começar a tratar mal, então chega pro patrão e fala assim, ó, cara, até aqui foi nossa parceria, daqui para frente não mais, então eu tô pedindo desligamento. Não tá feliz? Vai ser feliz em outro lugar. Isso é interessante porque é até algo cultural, né, Augusto? Os funcionários, não todos, mas muitos desses que acabam querendo forçar uma demissão, acaba querendo manchar a imagem ali para forçar literalmente a empresa a desligar ele, acaba se esquecendo de um princípio de semeadura, né? Que eu aprendi isso ainda jovenzinho ali, enquanto aprendiz, e Cláudio, entenda, a porta sempre aberta. Por mais que naquele momento, naquele instante, não esteja te satisfazendo, mas sempre saia com a porta aberta. E aquilo que você falou, às vezes Deus abre a porta, a gente fecha. E não tem problema da gente sair de onde a gente estava, mas e daqui 5 anos? Pelo que você falou, a entrevista de hoje é com alguém que vai voltar, né, para a barbearia. Então, provavelmente saiu com as portas abertas. Diferente de muitos que fazem de tudo, que tratam mal o cliente e tudo mais. Então, isso vale para você, funcionário. Honre o compromisso, seja franco, né? Da mesma forma com que a empresa pode chegar para o funcionário, ó, não tá legal, o funcionário também tem essa liberdade de falar. E boa sorte para esse candidato hoje, viu? Tomara que dê certo aí, tomara que dê tudo bem com ele. Augusto, hoje você vive uma nova fase dentro da marca Vavá, né? Antes uma barbearia, agora também uma escola, certo? De onde que surgiu isso de ampliar o seu leque também para a educação? Já uma retomada, né? Parou na pandemia, porque já desde 2013, 14, já a escola, né? Que era na 9 de julho, que era Pratique, o nome da escola, que a gente ensinava os barbeiros da raiz. Lá de como pegar na tesoura, porque não sabia nada, né? Você imagina, o barbeiro falou assim, você sabe que é a desfiadeira? Ele falou, aquela que tem dente, né? Então é engraçado que várias pessoas vieram nos procurar querendo aprender, né? Olha, a Vavá está ensinando ainda. Isso daí foi uma decisão entre eu e a esposa, a gente estava em casa, e para decidir, volta com a escola, não volta, não volta, eu sei que esse legado que Deus colocou no meu coração teve um início, mas não tem final. Porque, com certeza, pessoas que aprenderam a cortar cabelo comigo, eles vão ensinar outras pessoas, que ensinaram outras pessoas, que ensinaram outras, e isso vai ficar um número infinito. Embora a barbearia, em 2012, 2013, que foi a retomada, né? A nível Brasil inteiro, até mundial, porque nós temos a referência da barbearia que é na Holanda, em Rotterdam, Schoren, barbearia muito famosa, dali impulsionou para o resto do mundo, então eu acabei conhecendo pessoalmente os donos dessa barbearia, né, estiveram no Brasil, e eu vejo assim que essa forma de ensinar os outros, às vezes Deus te dá o dom, você vai para a escola, aprende, aumenta isso daí, aumenta o conhecimento para depois dividir com os outros. Por quê? Porque tem pessoas que falam assim, eu demorei para aprender, não vou ensinar ninguém não. Porque se eu ensinar, eu vou criar concorrentes. Cara, se você tem esse pensamento, então realmente não abre escola não, porque se pensar que está criando concorrentes, você vai fazer o quê? Deixar de dividir aquilo que Deus te deu. E a gente só sabe que as coisas só crescem quando a gente reparte. Então eu vejo assim que essa retomada da escola é uma palavra que nós recebemos da igreja, né? Nós somos da Lagoinha, aqui em Jundiaí, e o pastor Marcos Moraes, quando ele falou, olha, o Vavá está aqui, Deus está me mostrando uma maquininha de cortar cabelo, está falando de escola. O grande problema é que quando você recebe uma palavra de Deus, você acha que as coisas vão acontecer no outro dia. Aí você já sai querendo fazer e não foi isso que aconteceu. Culto é de domingo, na segunda-feira já tá. E como foi o recebimento dessa palavra e a aplicação dela, né? Qual que é a importância de buscar a orientação pós-palavra também? Porque era um culto que tinha ali 1.500, 2.000 pessoas, né? E você ser citado, ele foi, e tem vários, né? Entre barbeiros e cabeleireiros, deve ter uns 30 que frequentam ali, e veio exatamente para Vavá, que era uma resposta que a gente estava buscando em Deus, eu conversando com a minha esposa, a Graciele, e ali foi
foi o quê? Uma resposta de Deus pra gente. Ó, vocês estão em dúvida da escola? Pode ir que eu tô nesse negócio. Porque ele disse assim, vocês vão ser mantenedores, né? Deus mostra vocês como mantenedores aqui dessa obra e vai abençoar vocês nesse projeto. Só que nós não respeitamos o tempo, né? Se pegar da história, Davi, quando ele recebeu a palavra que ele ia ser rei, ele tinha 17. E com quanto tempo ele foi rei? Quem que foi essa escritura sabe que só aos 34 anos que ele assumiu o reinado. Então, foram 17 anos depois. E quando recebeu a palavra no domingo, na segunda-feira, vamos procurar lugar, tá? Arrumamos um muito bom, grande ali na rua Pirapora, aí com aluguel alto, né, para pagar, mas falou, não, nós temos uma palavra tal, só que hoje a gente entende que não era o momento de abrir ali. Então, poderia, com a quantidade de alunos, que o Brasil está num recesso aí, que muitos alunos falam, olha, eu tenho que me preparar, agora não consigo, quem sabe a próxima turma, quem sabe o ano que vem. Então, quando é menos aluno, eu consigo atender na barbearia também, porque eu lá tenho 6 cadeiras, na 9 de julho, e atender numa segunda-feira à noite que eu posso também. Continuar dividindo, continuar ensinando os outros, que é engraçado uma coisa, Cláudio. Eu percebi que às vezes os colaboradores que trabalham na empresa, às vezes falta uma palavra deles para com o dono, que é o sonhador. Gratidão. E eu percebi isso nos alunos. Os alunos que você ensina aquilo que você faz muito bem, eles são muito mais gratos do que os colaboradores que trabalham contigo. Gera uma competição. E com o aluno não. Ele vai ter você como mestre pro resto da vida. Eu queria, falando sobre isso, né, de gratidão, de um dos barbeiros que formou com a gente aqui, Felipe, de Piracicaba. Felipe, ele aprendeu com a gente, só que com uns 2 meses de aula, mais ou menos, ele não ia. Eu falava A, entendia B, falava B, entendia C, não ia. Meu irmão também, que era sócio meu na época, ele ia falar com ele e tal. Aí, num jantar, numa quinta-feira, entre nós, que a aula era de segunda, conversando, falando sobre os alunos, surgiu o nome do Felipe. O que aconteceu? Eu falei assim, olha, o Felipe não vai ser barbeiro não, cara. A gente fala e não entende. Ah, é verdade. Então ficou combinado ali que eu ia falar com ele na segunda-feira, para ele não vir mais, porque a gente não queria o dinheiro dele e que a família dele trabalha com padaria lá, que ele ficasse lá com a padaria mesmo. E é engraçado que ficou tudo certo. Quinta-feira à noite combinamos, eu falaria com o Felipe na segunda-feira. Na segunda-feira já acordei pela manhã, estava tomando um banho, uma voz falou comigo, você não tem o direito de destruir o sonho de ninguém. Assim, muito curta. E as frases do Espírito Santo, ela é curta, sabe para quê? Para você não dar desculpa que não entendeu. Margem para interpretação diferente, né? Você não tem o direito de destruir o sonho de ninguém. Cláudio, quando eu vi aquilo ali, saí do banho, eu falei que minha esposa está tomando banho agora. Você lembra que nós conversamos quinta-feira? Do Felipe e tal? Eu falei, então, olha a palavra que eu tive. Cheguei na escola, falei com meu irmão, com a minha cunhada. Olha, aconteceu isso pela manhã. Eu falei, e aí? Eu falei, não vou falar não. Se eu falar, Deus vai cobrar de mim. Não vou falar com ele não. E ele chegou tudo animado, né? Piracicaba para cá, 1h20, 1h30 de viagem toda segunda-feira para vir e para voltar. Era quase 3 horas só em trânsito. E aí esse Felipe aí, o que aconteceu com ele? Ele chegou na aula, nós conversamos tal, e foi, faz esse cabelo, faz assim. Ele foi e começou a pegar direito, parece que destravou. E aí eu fiquei assim, falei pro meu irmão, vai lá, termina de ensinar o Felipe aquele corte lá tal. Ele foi lá tal. Ele falou, cara, o cara tá fazendo. Eu falei, deixa ele aí. E assim ele foi, até o final do curso. Até o dia da formatura. Pegamos alguns diplomas, e o do Felipe eu apresentava, chamava meu irmão também, e a gente fazia o do Felipe eu peguei e segurei comigo. E bem no meio do evento, a gente estava umas 100 pessoas lá, porque vinha a família também, né? E aí eu comecei a contar a história, que eu estava tomando banho, que eu ia mandar um aluno embora, e era o único aluno de mais de 500 que nós já formamos, que seria demitido da aula porque a gente não queria o dinheiro dele, porque ele não ia ser barbeiro. E foi ainda bem que eu ouvi essa voz.
Ainda bem que eu tive essa interpretação de não demiti-lo. E eu falei assim, e esse aluno está entre nós, hoje ele está se formando. E hoje tem uma alegria, a grata surpresa de não chamá-lo mais de aluno, mas de amigo de profissão. Quando eu falei, Felipe, vem para cá. Nossa, todo mundo tomou uma emoção. Ele pegou o microfone assim, tremendo, e disse assim, se você tivesse me mandado embora, você tinha acabado com a minha vida. Sabe por quê? Porque o Felipe, quando ele chegou lá, ele tinha 162 quilos. E um dia nas conversas, antes de acontecer isso, eu falei, Felipe, você vai ter que emagrecer, cara. Porque você vai ficar muito tempo em pé, você vai trabalhar, você vai cortar muito cabelo, que o seu tornozelo, o seu joelho, as suas costas não vão aguentar, você vai ter que emagrecer. Sabe quantos quilos ele emagreceu? 80. Nossa. Hoje ele pesa 82 quilos. Eu fui na inauguração da barbearia dele, Piracicaba. E aí? Gomes Barber Gomes. Já que eu cheguei, quando ele começou a apresentar para os familiares, o irmão, pai, mãe, a mãe dele me abraçou. Foi talvez o abraço mais apertado que eu já tomei em toda a minha vida. Sabe quando você abraça a pessoa assim por alguns segundos e você afrouxa, ela continua apertada, aí você afrouxa. Por 3 vezes eu afrouxei e a mulher não soltava de mim. Quando ela soltou, ela olhou bem nos meus olhos, eu nunca mais esqueço disso. Ela dizia assim, muito obrigado pelo que você fez na vida do meu filho, você mudou a vida dele. Eu falei, imagina, eu só ensinei ele a cortar cabelo. Ela falou, não, você nem imagina o que você fez na cabeça do meu filho. Então são essas coisas aí, como empresário, como é um legado que a gente tem quando você quer fazer as coisas, e geralmente Deus faz isso, né? Nem sempre quando você faz muito bem a coisa, você usa 100% de você. Você consegue fazer com que o outro que esteja do seu lado consiga altos voos também através do seu ensinamento. Isso é gratificante para aquele empresário que não sobe para si, mas ele divide com os outros. Que legal. Mais um princípio muito importante para a vida do empresário, né? Porque às vezes tem essa preocupação de não revelar o segredo do negócio, de não ensinar ao outro, não formar concorrentes e, na verdade, ficou claro que a sua visão é muito além disso, né? Não está formando um concorrente apenas, né? É uma palavra, uma direção, é uma vida que você está estruturando, mudando ali. Eu acho isso muito legal. Mais um ponto que é importante também, você disse que recebeu essa palavra, já foi avançando tal, e precisou recuar, precisou tirar um pouco o pé. Quando que você percebeu isso? E falando para o empresário que de repente esteja nos assistindo, uma palavra para que ele faça um exercício de introspecção, porque às vezes tem muito empresário que também está nessa situação, recebeu uma palavra, já está avançando, só que está no momento errado, mas ele está insistindo, está se deteriorando, às vezes saúde, às vezes o próprio negócio, e ele não consegue desapegar e falar, não, peraí, eu preciso tirar o pé, eu preciso voltar atrás. Porque às vezes tem um pouco de mito dentro da vida empresarial de que o empresário não erra. De que o empresário só acerta, é só para frente, não dá passo atrás, só progresso. Como que o empresário que está nos assistindo, ele pode ter essa humildade de falar, não, realmente, eu acho que o momento é de eu pausar um pouco, é de eu recalcular a rota. Quando você... Algumas coisas já dão sinais de que, por exemplo, o mercado de trabalho hoje em dia. Você anda aqui na cidade de Jundiaí, você vê muitos estabelecimentos que até então tinha lojas, hoje está lá, aluga-se. Você vai para o shopping, você vê várias salas com tapume lá, você fala assim, ó, tinha loja aí, hoje não tem mais. Então, o cenário já vai mostrando, você quer abrir uma coisa nova? Então, cuidado. Você tem o lado financeiro que você pode se manter durante 1 ano, 6 meses no mínimo, sem depender daquele negócio. Então, porque as pessoas às vezes, eu tenho uma palavra, eu vou, e às vezes o que mais pega depois não é só o consumo do seu tempo, é o lado financeiro. Quando começa a mexer no seu bolso, então algumas coisas já dão sinais. Por exemplo, nesse espaço que nós pegamos, muito bacana, muito legal, só que não era o momento. Talvez em outro momento, a gente tinha um cenário lá de 2018, 2019, com 30 alunos na escola. E de repente, quando você fica com 4 ou 5 alunos, você fala, cara,
Porque o que está acontecendo é que diminuiu o poder aquisitivo da população, as pessoas estão mais endividadas hoje em dia. Então, com isso, como o conhecimento custa, então eu não posso doar. Já doei, curso, tipo, eu sabia que a pessoa não tinha condição nenhuma, falava, vem para cá, a gente vai aprender, vamos abençoar a sua vida e você vai seguir. E se você tem um local que você depende de dinheiro para manter, então se o dinheiro é o combustível ali, se não entrar, você acaba desanimando. Mas eu tenho uma ressalva dentro de mim mesmo, eu conversando com a esposa, de que talvez num outro momento, a gente vai continuar dando aula na barbearia, né? Mas num outro momento a gente vai acabar ampliando, talvez o país voltar a crescer, vai ampliar, vai precisar de um lugar maior, aí sim, eu tenho certeza, no tempo certo, a palavra vai se cumprir. Com certeza, muito bom. E você trouxe uma leitura, uma análise também do país, né? Quando você fala isso, eu sei que tem muitas e muitas camadas, mas uma dica também, né? Como que o Vaval Augusto, o empreendedor, ele faz essa leitura do ambiente também. Porque, de novo, às vezes a gente fica tão obstinado com o sonho e com o propósito que acaba esquecendo de fazer essa leitura. O que hoje você leva em consideração? É a política? É o mercado regional? O mercado mundial? Como que você se mune de informações para, de repente, dar novos passos aí? É sempre conversando com outras pessoas que estão também no mesmo caminho, né? Por exemplo, eu tive alguns cursos em São Paulo, né, Alphaville, de gestão, de barbearia, e ver que muita coisa mudou, né? Muita gente está vendendo almoço para comprar janta, como diz no mercado. Então, eu percebi que talvez o momento que eu recebi a palavra não era um momento imediato, era para eu estudar melhor o cenário, para depois, num lugar menor, como, eu tenho 30 alunos, aqui não comporta, então a partir daí, sim, eu teria que ter procurado um lugar maior. E, no entanto, talvez o ser humano com mania de grandeza, ele já quer, não, é grande, vão fazer, e às vezes não deu. Quando não deu certo, não é que Deus é o culpado, é que você não planejou corretamente. Então, fica a dica aí, né? Toda coisa que você for fazer, tem que planejar antes. Tem que ver se tem recurso para isso, para você não depender daquele negócio já imediato. Tipo, abrir hoje, o mês que vem já querer pagar as contas com o lucro. É impossível. Então, primeiro você planta para depois escolher. Muito, muito bom. Uma outra dica que eu queria que você desse para o pessoal, e até falar da sua experiência, eu gosto muito desse bate-papo com você, na câmera, fora da câmera, porque eu até lembrei de um filme que eu gosto bastante, que chama Harriet, que conta a história de uma mulher negra que era escrava, fugiu e voltou para libertar muitos e muitos escravos. E ela tinha essa questão que você trouxe de eu ouvir a voz de Deus e ela seguia, tomava as ações com isso. E numa cena do filme, alguém pergunta assim para ela, viu, mas como que é para você ouvir a voz de Deus? Né? Como que você sabe que é? E a resposta que ela dá é bem legal, ela fala assim, eu simplesmente não me questiono. Eu ouço e sigo o que a voz está me falando. E eu percebo que você mistura o empresário, a pessoa, o negócio, o ministério, o dom, é tudo uma coisa só. E eu acho isso muito bonito. Como que as pessoas que estão em casa, que também têm fé, que também são tementes a Deus, que também são empresários, podem ter essa mistura também, né? Ou deve separar ou não. É uma coisa só e eu fiz isso para que Deus me conduzisse. Cara, eu acho que não é privilégio meu, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, né? E aquilo que acontece comigo, eu só não posso contar a sua história, porque foi você que viveu ela. Aí eu tenho que contar a minha, né? Então, você fica falando de você, é que a sua eu não conheço, né? E como é que as pessoas conhecem a minha história? Quando eu falo. E esse negócio, assim, de ouvir a voz de Deus, teve um vídeo meu que viralizou aí na internet, ultrapassou 25 milhões, né? Foi do corte de cabelo que eu não cobrei do cliente, porque eu vi uma voz que falou clara comigo, o dinheiro dele não vale para você. Não é uma frase que você ouve, né? É normal. E o que acontece? Comigo, eu não consigo separar, né? Eu não consigo separar da vida empresarial, da vida normal que eu tenho, da vida espiritual, porque para mim tá tudo dentro do contexto. Porque como eu estou sempre em contato, né, na igreja, né, eu falo que não existe soldado que não compareça ao quartel,
Tem muita gente que fala assim, eu oro em casa mesmo. Eu falo, você não vai frequentar lugar nenhum? Tá. Quer dizer, quando vai acontecer alguma coisa contigo, né? Só você morreu, quem vai fazer seu velório, né? Os amigos vão fazer? Não é sempre alguém da igreja que você frequenta. Então, fica até a dica aí, né? Para as pessoas que, não me preocupo com isso, eu sou alheio a qualquer templo lá, porque a igreja somos nós. Mas você não vai para o quartel, quer dizer. Então, como a gente faz parte já do nosso roteiro de estar na igreja o tempo todo, e para mim esse lado espiritual é muito forte com as experiências que eu já tive com Deus, exatamente de ouvir, e as coisas do Espírito Santo é muito curta. Talvez você que está nos assistindo, você fala assim, eu queria que falasse comigo também. Eu falei assim, então você lê a palavra, você ora, você fala com Deus, e o tempo todo você sai para trabalhar, entra no carro, se não deu tempo de fazer antes do café, você vai falando com Deus e fala, senta aqui do meu lado, você é o meu convidado aqui, vai fazer companhia para mim aqui, queria que Jesus sentasse aqui do meu lado, nós vamos para o trabalho junto e tal. Essas coisas parecem de louco? Não, é pessoas que confiam, que crê que Deus continua falando com o seu povo, continua falando com a gente. E eu tive várias experiências com isso, né? Claudio, eu lembrei uma experiência de um restaurante que eu tive em São Paulo. O restaurante, até anotei aqui para não esquecer, ele chama Vale do Sol, lá na Liberdade, em São Paulo, perto da Ikezak, bem de esquina, ele pintado todo de cinza. E eu estava nesse restaurante, né? Eu estava fazendo compra em São Paulo, estava nesse restaurante, e o cardápio lá é tudo as ruas de São Paulo, né? 13 de Maio, Avenida Tiradentes, é até legal, você pede o prato pelo nome da rua. E eu estava sentado, entrou uma moça, uma loira, magra, alta assim, e ela passou por mim e o Espírito Santo falou para mim assim, presta atenção nessa moça. Ela foi lavar as mãos, até o banheiro, voltou, sentou numa cadeira um pouco mais distante, e eu ali sentado fiz o meu pedido e olhando tal, quer dizer, presta atenção, eu ali comendo e prestando atenção nela. Aí chegou o pedido dela, que era um guaraná e um lanche, talvez um misto quente, porque nesse restaurante serve lanche, café da manhã e também almoço. E eu fiquei observando ela assim, e tipo, e daí? Presta atenção, prestei atenção. E aí eu terminei de comer, e aí veio a segunda palavra, que é assim, paga a conta dela. Não conhecia, nunca vi a moça. Talvez se eu ver ela na rua, talvez se ela estivesse assistindo esse podcast, eu falasse assim, olha, você queria ser anjo na vida de alguém? Eu falei, então o Senhor apareceu aquele dia. Lá na Liberdade, alguém que pagou a conta para você. Então comigo aconteceu exatamente isso, paga a conta dela. E eu chamei a garçonete e falei, inclui aí, tá vendo aquela mesa lá? A mesa 21, aquela moça, minha amiga. Ela não viu que eu tô aqui fazendo surpresa para ela. Coloca a conta dela junto com a minha, que eu vou pagar as duas. E quando ela pedir a conta, fala assim, o seu amigo que já pagou. E com certeza, quando eu olhar, não vai ver mais ninguém aqui. E ela fala assim, mas que amigo que pagou? Eu falei, ele falou que fez uma surpresa para você. Eu tenho certeza que se esse podcast chegar até ela, fala assim, olha, você queria ser anjos na vida de alguém? Então seja. Você queria que Deus colocasse anjo para preparar o caminho? O Senhor, prepara lá, eu vou no hospital, que um médico, sabe, usa a mão dele, usa anestesista para que possa cuidar de mim e tal. Então a gente pede às vezes para Deus colocar anjo na vida de alguém, ou na nossa, e se você também se oferece para ser anjo na vida dos outros, podia eu falar assim, isso aí é loucura, coisa da minha cabeça, não vou fazer não vou pagar não. Talvez Deus ter me cobrado de outro lado. Então, eu tenho certeza que talvez ela não entendeu, mas que Deus estava cuidando dela nos pequenos detalhes. Uhum. E sabe o que eu achei legal quando você contou essa história? Que hoje é muito comum a gente ver isso até nas redes sociais, de pessoas que fazem atos de bondade, gravando e postando e tudo mais. E o curioso dessa sua história é que ela não tem final, né? Tipo assim, a gente não sabe o que ela estava passando, se realmente ela estava precisando, não estava, qual era o momento e tudo mais. E nem é necessário saber. Porque eu acho que o bonito disso é assim, eu ouvi a voz e obedeci. Eu fui anjo na vida de alguém e o desenrolar dessa história cabe a Deus com essa pessoa. Eu acho isso bonito, esse coração realmente voluntário de só fazer e eu fui chamado para isso, eu faço isso, né? Que legal.
Augusto, 46 anos de profissão. Quantos de empreendedorismo já começou empreendendo ou teve um tempo depois que você começou a empreender de fato? Não, já comecei empreendendo, já com 16 anos, né? Foi quando eu comecei a fazer o curso. E depois já o salão que eu fui trabalhar, olha que interessante. Eu lembro como fosse ontem, né? O meu início que eu fui falar com um amigo que era um barbeiro que tinha um salão perto de casa. E esse salão era grande, por uma cadeira só. E elas pararam em frente e falaram, nossa, cabe mais uma cadeira aí. E um dia eu falei com ele, falou, cara, você não quer dividir o salão comigo? Eu coloco aqui a minha bancada aqui à frente, a cadeira aqui, e eu vou, pra gente trabalhar aqui. Quanto você paga de aluguel? Quanto que é de água, de luz? Quanto você paga? Aí ele falou, paga, ele passou, mostrou as contas pra mim, eu falei, cara, eu pago a metade. Eu tô começando, mas eu pago a metade, você já tá aqui. Aí ele falou assim pra mim, falou, olha, aqui tá fraco para mim, porque eu atendo 2, 3 clientes por dia só, e tá muito fraco para mim, vai colocar em 2. Eu falei, cara, mas eu sou muito conhecido aqui, meu pai já era barbeiro do Vavá, tal, você dá uma oportunidade para mim, se não der certo, aí eu saio, não tem problema, mas deixa eu começar a trabalhar também, porque eu ando cortando alguns cabelos em casa e eu não acho legal lá, levar em casa, hein? E aí você tem a barbearia aqui legal, deixa eu cortar aqui também, e vamos dividir tudo. Ele falou, tá bom. Daí começando a dividir. E aí eu comecei, isso daí era uma quinta-feira. Eu ia começar na segunda lá, porque eu tinha que levar as coisas, montar e tal. Na segunda eu ia começar. E eu comecei a avisar aqueles clientes que iam em casa que eu ia atender naquele endereço. Você não vai acreditar. Primeiro dia, foram 12. Eu atendi 6, esse barbeiro atendeu 6. Ele falou, cara, nunca aconteceu isso aí. Numa segunda-feira, eu nem em sábado eu atendo tanta gente assim. E aí foi. Aí com o tempo, muita gente começou a ir lá, começou a me procurar, porque eu já era um negócio de sangue, né? Uhum. Do meu pai, que abriu a Barbearia do Vavá em 1953, portanto, 73 anos de história. Uau. E aí eu comecei a trabalhar tal, e foi assim que, para mim, foi uma grande surpresa. Então, já no começo da profissão, aí eu comecei com ele. E aí foi crescendo e tal, aí depois ele saiu, foi trabalhar num outro salão na Rua de Pirapora, acabou largando eu sozinho lá, e aí eu acabei comprando a minha barbearia, primeira barbearia, o espaço que era onde meu pai tinha montado lá em 1967. E ali começou toda a minha história, né, de ser um empreendedor ali, tão jovem já. Foi uma que acabou me livrando do quartel, porque eu já era proprietário, já meio emancipado, já praticamente cuidava da casa, ali cortando cabelo. Então a minha vida toda foi essa. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que eu falo assim, que eu com pente uma tesoura, qualquer lugar do mundo que eu for, não vou morrer de fome. Sabe por quê? Porque o dom que Deus me deu, onde tiver pessoas, eu vou executar o meu serviço. Um pente e uma tesoura, só. Não precisa mais nada do que isso. Uau, que história. O que o Augusto, de 46 anos atrás, né, quando iniciou o empreendimento, o que o de hoje falaria para ele que ele não sabia lá no começo? Talvez falasse, cara, estude mais. Estude mais aquilo que você quiser ser na vida, não tem empecilho nenhum. Às vezes, a tua falta de conhecimento que vai te impedir de chegar, talvez, onde você sonha. Tem um ditado que diz assim, a pessoa fala, o meu sonho é tal, o meu sonho. Cara, quando você não pega a caneta e coloca no papel o seu sonho, né, você não escreve ele para virar projeto, aí não acontece. Nada acontece por acaso. Todo sonho só se torna realidade quando vira projeto. E projeto se escreve. Projeto você planeja. Então, talvez o Augusto de hoje, com 62 anos de idade, falaria para o Augusto de 16, cara, estude mais, porque eu tenho certeza, aquilo que você quer ser, eu sei que a palavra de Deus nos ensina que Deus pode nos dar infinitamente mais do que precisamos, mas tem algumas coisas que é a nossa parte de fazer. Então, não queira delegar para Deus o que é a sua função de fazer. Essa é a maior dica que tem. Tem pessoas que falam assim, mas Deus que me deu. Eu falo assim, não. Tem coisas que é você que tem que fazer.
Isso para mim foi o maior aprendizado que eu falaria para o Augusto de 16 anos. Estude mais. Uau, que bom. Mas agora eu quero saber também o que o Augusto lá com 16 anos tinha nesse início do empreendimento que ele carregou ao longo desses 46 anos e que você não abre mão, assim, ó, o que eu tinha lá eu carrego comigo até hoje. 2 coisas. Brilho nos olhos e água na boca quando eu falo da profissão. Tem pessoas que vivem de alguma coisa, de alguma profissão e faz só talvez por dar dinheiro. Eu não. Eu sou apaixonado pelo que faço. Às vezes cansa, cara, 46 anos fazendo a mesma coisa. Eu falei, cara, mas cada cliente é uma conversa diferente, é um papo diferente, o dia diferente. Então, para mim, eu continuo com o mesmo afinco de brilho nos olhos e água na boca quando eu falo sobre essa profissão, de cortar cabelo, de embelezar as pessoas. Quantas histórias já ouvi na minha cadeira? Uma delas que me marcou por demais, e eu falo assim que as pessoas hoje em dia talvez me procuram, talvez ali recebem alguma palavra, e eu respeito quando a pessoa também não quer ouvir nada. Eu falei, cara, não é para você, então fique em paz. Eu recebi um cliente uma vez, esse aí me marcou demais. Esse cliente ele estava muito monossílabo, eu falava com ele quase não respondia. Eu falava com ele, não, por quê, tal. E ele era um cara que sempre falava, contava as histórias dele, e aquele dia ele estava com um semblante fechado, tal. E eu perguntei para ele, falei, cara, tá tudo bem contigo? Ele falou, tá muito não, porque eu vim pelo caminho aqui cortar cabelo, porque eu vou voltar para casa, eu tô decidido a mandar meu filho embora de casa. Cara, eu não suporto mais aquele menino. E eu falei, qual a idade dele? Ele falou, 20 anos. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, pensando num menino mentiroso. Eu não sei quem me puxou. Eu e minha esposa somos muito verdadeiros e tal, e ele mente assim descaradamente. Eu vou mandar ele embora. E aí eu continuei cortando o cabelo dele, e quando eu ouço alguma coisa que não compete a mim, sabe, eu não tenho o que falar, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para esse cidadão? Me ajuda. Me ajuda, o que eu vou falar que eu vou ajudar ele a resolver esse problema? E ali, cortando o cabelo dele, aí veio uma mensagem assim para mim. Pergunta para ele se ele quer trocar o problema do filho. Aí eu falei, trocar? Qual o problema? Ele falou que outras famílias vivem. Talvez não é a mesma dele. E as histórias veio na minha cabeça assim claras. E eu falei assim para ele, você quer trocar o problema do seu filho? Ele falou, por qual? Eu falei, vamos imaginar que o seu filho fosse ladrãozinho, que ele gostasse de roubar a vizinhança toda ali, e todo mundo na rua já soubia falar, o filho do fulano é gato, hein? Não deixa as coisas marcando nele, porque ele rouba mesmo. E também não convida ele para nada, onde ele for ele vai roubar. Como é que você se sentiria? A pai de um menino que é ladrão, que tem tudo em casa, mas gosta de roubar as coisas dos outros. Eu falo, não, talvez eu esteja sendo muito duro com você. Mas vamos imaginar que o seu filho fosse homossexual. Que você não aceitasse isso de maneira nenhuma, que ele se vestisse como mulher, usasse peruca, saísse pra rua e ficasse sabendo que a molecada estava bagunçando com ele. Como que você se sentiria? Não. Eu queria deixar mais uma. Eu falo assim, vamos imaginar se seu filho fosse especial. E que ele precisasse de cuidados, de você abrir mão da sua vida, ou sua esposa abrir mão da vida dela, para quê? Para que possa só cuidar dele. Eu falei, eu não gostaria que você me respondesse, mas por qual dos 3 você trocaria esse problema do seu filho ser mentiroso? Talvez hoje, você mandando ele embora, ele vai sair da sua casa como mentiroso, e o mundo vai adotar ele vai, talvez, arrumar outros defeitos piores do que seja só mentira. Fica na sua consciência. Esse cliente, ele abaixou a cabeça, ficou pensando, não falou mais nada. Eu já estava encerrando o cabelo dele. Aí eu desabotoei a capa, limpei ele,
tirei a capa. Tipo assim, quando o barbeiro tira a capa, tipo, tá pronto. Ele levantou, olhou bem nos meus olhos, estendeu a mão e disse assim: Augusto, hoje eu vou te pagar o cabelo. A consulta eu vou ficar te devendo. Cara, você não tem noção do que você falou pra mim. Eu falei, Deus te abençoe. Aí ele pagou, foi embora. Não sei o resultado também. E é engraçado, né, Cláudio? Quando a gente fala as coisas, não é, você fez isso porque você ia ganhar ali na frente com isso. Eu falo assim, não. Quando você faz as coisas de coração, é independente do retorno. Se ajudou a pessoa, Deus abençoe ela. Então, isso que aconteceu comigo nessa história desse cliente. Uau. Eu fico imaginando essa cadeira da barbearia, o que tem de história lá, e muita história. Augusto, nessas suas andanças, você falou, né, que hoje você procura cursos, formações, muitas e muitas informações para você, para te ajudar nas suas tomadas de decisão, que é fundamental. E o seu ramo, né, que é o ramo de barbearias, eu acredito que de certa forma divide opiniões, né? Há quem diga que é um ramo já saturado, porque a cada 50 metros tem uma barbearia, e há quem pense o contrário, que é um nicho ainda muito produtivo, com muitas oportunidades. O que você tem visto e recebido de informação aí sobre esse mercado, sobre esse ramo de barbearia? É um ramo que não vale a pena, vale muito a pena? O que está vindo de tendência, o que as pessoas não estão fazendo, mas que de repente poderiam fazer? O que está acontecendo assim, houve uma expansão grande, né? Hoje, a maioria das ruas, o bairro, tudo tem uma barbearia abriu ali, tem mais abrindo ainda. Só que as pessoas esquecem de uma coisa: conhecimento. Uma boa parte dos barbeiros hoje em dia trabalha com YouTube. Ali é referência para eles, ali é onde eles aprendem a cortar os cabelos. E se aprende pelo YouTube? Não. Pelo YouTube é que quando você já sabe fazer muito bem, você vai ver um outro estilo de corte de uma outra forma de fazer, mas que você já saiba fazer as outras. Por quê? Porque a forma com que eu ensino os meus alunos tem um texto específico. É na lei de Confúcio. O que diz a lei de Confúcio? Aquilo que eu ouço eu esqueço, aquilo que eu vejo eu lembro, e aquilo que eu faço eu aprendo. Para você ensinar alguém a fazer uma coisa assim, correta, você tem que falar sobre o negócio, mostrar como faz e colocar ele na mão na massa para fazer. Olha que interessante. Só assim as pessoas aprendem. Você já pediu alguma coisa para alguém e falou assim, viu, faz tal coisa para mim e tal, e quando você voltou não estava pronto, ele falou assim, é que eu não entendi o dia que você queria. Eu falei, você falou que tinha entendido? Você falou que sabia fazer? Então, hoje em dia, assim, se a gente parar para pensar, essa é a melhor forma de ensinar os outros. Aquilo que eu ouço eu esqueço, aquilo que eu vejo eu lembro, e aquilo que eu faço eu aprendo, é nessas 3 linhas. Fale sobre o que você quer, mostra como faz e também coloca a pessoa para fazer. Então, mostra aí, você sabe fazer? Mostra aí para mim como faz. Não, é verdade, você sabe mesmo. Então, agora eu posso ir tranquilo, quando eu voltar vai estar pronto. Então, às vezes, muito empresário, às vezes quer que os colaboradores, os funcionários façam as coisas, ele fala superficialmente. Não, tem que ser... isso aqui é importante por causa disso, é assim que faz... E pega aqui para mim ver como é que faz. Porque às vezes, quando um barbeiro quer ser um barbeiro de referência, tal, ele quer montar só uma barbearia bonita. A barbearia bonita hoje pode ser a dele, daqui a um tempo já não é mais. Uhum. Mas a qualidade no trabalho, e boa parte dos barbeiros hoje em dia, né? Talvez alguns vai ficar até bravo comigo, não tem problema nenhum. Eu com 46 anos na profissão tenho um know-how para falar isso, que não domina tesoura. São excelentes na máquina. Degradê, faz fade, low fade, faz perfeitamente, mas a hora que chega na tesoura morre de fome. Por quê? Porque não teve um mestre que parou para ensinar, ou ele quis investir em conhecimento para se tornar um barbeiro de referência. Então, quando eu falo assim, a Barbearia Vavá, 73 anos de história, eu já vivo isso há 46 anos, e quando não era barbeiro, eu era engraxate e eu que varria a barbearia do meu pai. Então eu sou 64,
Meu pai abriu lá na Vila Maringá, a barbearia de Vavá, em 67. Eu tinha apenas 3 anos. Com 5, 6 anos, eu já ia para a barbearia para varrer. Então eu vivo isso aqui há muito tempo. Há muitos anos que eu vivo essa vida. Então, assim, você quer ouvir alguém que acha ou que faz o negócio acontecer? Então é isso. Então, para um barbeiro aí que queira montar uma barbearia ou aprender sobre a profissão, porque, cara, não é só tirar cabelo. É cuidar de pessoas. A pessoa autoestima, às vezes com a autoestima baixa, ela quer cortar o cabelo, mudar o visual para que melhore aquilo que ela esteja vendo no espelho. E é assim que acontece, né? O ser humano, ele precisa de cuidados e o barbeiro tem que estar preparado para isso. Gente, deu para ver, para quem acha que o nicho tá fraco, já são aí praticamente mais de 50 anos vivendo dentro de barbearia e tá dando muito certo. Então, mas acho que esse exercício de realmente repensar, estudar, buscar novas soluções e as oportunidades certas. Augusto, a gente está quase caminhando para o final. Eu queria, para eu não esquecer, deixar um presente, uma lembrança aqui de gratidão a você pela sua participação, uma pequena lembrança aqui da Pocket ADM. Espero que aí você anote novos projetos, novas ideias. Isso que você falou foi muito legal, né? Que os sonhos virem projetos e para ser projeto tem que anotar. Esse é um aprendizado que eu anotei aqui, de muitos aprendizados. E antes de eu te fazer a última pergunta, eu queria falar de mais um apoiador aqui do canal, a LA Engenharia Elétrica, que é uma empresa que trabalha em todos os segmentos da elétrica, seja ela residencial, empresarial, até mesmo de iluminação pública. Inclusive, recentemente eles estiveram lá em casa me dando um suporte, um socorro lá. O meu Lorenzetti, nesse frio, quase não aguentou. Precisei chamar o pessoal da LA Engenharia Elétrica, me atenderam super bem, preço deles, assim, super competitivo no mercado. E vale muito a pena você que está aí em casa, você que na sua empresa está precisando de algum serviço elétrico, mandar uma mensagem para eles, @LA Engenharia Elétrica, certamente o pessoal vai te atender muito bem, assim como eles me atendem, porque vale muito a pena. E o lema deles, Augusto, da LA, é gerando energia de qualidade. Então, hoje você tem a barbearia, hoje você tem a escola, você tem múltiplas frentes aí, e você precisa definir aonde é que você vai dedicar, canalizar a sua energia. Como é que você faz isso? Como que você pondera e aonde mais você aplica a sua energia dentro dos seus negócios? A esposa, a Graciela, que é a administradora, né, tanto da barbearia como para a escola, ela que cuida dos anúncios, né, de cursos, quando vai ter workshop, que é um dia só, né, ela que cuida dessa área aí, e ela vai me passando, por exemplo, a agenda, tal dia você tem tal curso e tal, e ela que organiza isso. Então, é importante também a pessoa não concentrar, querer fazer tudo sozinho. Quem que é o secretário? Eu. Quem é que cobra? Eu. Quem é que faz o serviço? Eu. Quem é que recebe? Eu. Então, alguma coisa está errada. Então, talvez, quando a pessoa pensa assim, o negócio está tão pequeno que nem ela acredita que vai crescer aquilo lá. Então, para mim, hoje eu tenho a minha esposa, né, a Graciela, que ela faz isso, de vender os cursos e tal, e eu cuido, como eu estou direto na barbearia, dos clientes, dos barbeiros e da barbearia. Então, é bem bacana que a gente divide essas funções, e ela que cuida de curso, para quê? Para que eu continue dividindo com os outros aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, que é fazer a barbearia, mas cuidar de pessoas. Então muita gente às vezes acha que o barbeiro ele tem que aprender só a cortar cabelo. Não. Primeiro ele precisa aprender a estar bem, porque quando você coloca a mão na outra pessoa, às vezes a energia também passa muito ruim. Tem lugares que a gente vai e você fala, nossa, é bonito aqui, mas cara, não me senti bem aqui. Nossa, uma vontade de ir embora desse lugar. E tem lugar que você vai que é simples, dá vontade de tirar um cochilo lá, né? Porque às vezes o lugar que é aconchegante é de pessoas simples, mas tem um coração bom. Então, eu falo assim que essa profissão de barbeiro, ela vai perdurar pro resto da vida. Não vai morrer nunca. Não vai acabar nunca. Porque quando a pessoa aprende que não é só tirar cabelos, é cuidar de pessoas, aí tá o segredo. Uau.
Pessoal, eu tenho um convite para fazer para você aí de casa, você que é empresário, empreendedor também, e assim como o Augusto, tem muitas histórias para contar e ficava se imaginando no ambiente podcast, falando da sua empresa, da sua marca, do seu produto, chegou a sua oportunidade. Entre em contato com a gente, fale comigo no Instagram, @PocketADMcast, manda uma mensagem e vamos registrar a sua história. Eu digo sempre o seguinte, o mundo precisa saber da sua história, porque atrás de uma marca, atrás de um produto, tem muitos princípios, muitos valores que mais pessoas precisam ouvir falar disso. Então, você empresário aí desse lado, manda uma mensagem, vamos registrar a sua história. E Augusto, para a gente finalizar o nosso episódio, eu queria deixar aberto aqui para você contar a última história, deixar o último ensinamento, uma frase para nós, suas considerações finais e encerrar dizendo o lema aqui do nosso canal. Ok. Cara, eu queria contar mais uma história que aconteceu comigo também, num grande hipermercado aqui em Jundiaí. Foi o pai estava com o filho no colo, junto com a mãe, né? E é engraçado que exatamente essas coisas que eu percebi é quando você não está com o celular o tempo todo olhando ali, vendo feed dos outros, né, que no TikTok, no Instagram, e o celular no meu bolso, eu olhando o movimento ali, e eu vi que a caixa desse supermercado estava separando algumas coisas. E quando eu vi que ela estava separando, eu olhei, era um saquinho que tinha linguiça, outra tinha carne, a caixa de leite, que era 12 caixinhas de leite, ela tirou 10 ela separou, porque o dinheiro daquele pai não dava para pagar tudo. E rapidamente eu dei uma olhada no carrinho dele, ver se tinha alguma cerveja, algum vinho, alguma bebida alcoólica ali, eu vi que não tinha nada, era só coisa para casa. E ali meu coração se encheu, eu falei, cara, não vou deixar esse cara passar vergonha não. Aí eu fui até o caixa, eu era o segundo, fui até o caixa e perguntei para a moça, falei, por que você está tirando as coisas dele? Ele falou, porque o dinheiro dele não dá para pagar tudo. Então eu estou tirando aqui para ver o que vai dar pelo dinheiro que ele tem. Eu falei, não, pode passar tudo para ele. A diferença eu pago aqui. Quando eu falei isso para a caixa, ele ouviu. E ele falou assim, você não vai fazer isso. Aí eu olhei para ele com todo o carinho do mundo, eu disse assim, você não pediu. Você não pediu para mim. Estou fazendo porque eu quero te ajudar. Porque talvez se eu estivesse nessa situação, eu gostaria também que Deus mandasse um anjo para me ajudar a resolver esse problema. E eu fui, posso dar um abraço em você? Fui abracei o cara. Quando eu virei, a lágrima da caixa já estava aqui no queixo, já estava pingando. Ele falou assim, olha, fazem 6 anos que eu trabalho aqui, eu nunca vi uma cena como essa. Eu falei, cara, Deus te abençoe. Pode passar tudo, devolver tudo do carrinho dele. E, cara, eu não sei qual o valor, né? A gente, quando quer ajudar os outros, não fica medindo. Mas para mim foi uma coisa que me marcou demais. Marcou demais. Esse dia aí que eu vi o pai com o filho e com a esposa ali. Se eu ver ele na rua hoje, não sei quem é, não lembro dele. Talvez ele até vá assistir o podcast e vai lembrar, né? Fala, puta, esse é o cara. Talvez hoje sem cabelo, porque eu fiz implante. Mas eu falei assim, esse cara aí foi um anjo para mim, que ele me ajudou demais. E eu não falei assim, ó, eu vou pagar, mas depois você vai me pagar com juros. Eu falei, não. Eu falei, Deus te abençoe. Então essas coisas assim marcam demais. E uma das frases que até anotei aqui, que eu queria dividir com vocês, é o seguinte: levamos 1 minuto para avaliar a vida dos outros e uma vida inteira sem entender a nossa. Uau. Olha que interessante. E às vezes em pouco tempo a gente avalia a pessoa se ela é boa ou se é ruim. E às vezes a vida inteira nossa a gente não chega a uma conclusão, se nós somos pessoas boas. Então eu acho que vale a pena. Obrigado pelo convite. Eu sou Augusto, sou Pocket, mas faço grande.
Pessoal, depois desse encerramento, não tem como o coração não estar quente, os ânimos estarem lá no alto. A única coisa que eu vou pedir para você é para que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe esse vídeo com alguém que você senta no coração aí que precisa ouvir essa mensagem, precisa dessa injeção de ânimo, porque isso faz toda a diferença aqui. O Augusto novamente veio, me entregou muito conteúdo para nós e a forma da gente retribuir, a forma da gente ser grato por isso é fazendo esse pequeno gesto de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com pelo menos uma pessoa. Eu acho que isso pode transformar, são frutos que a gente talvez nunca vai ver, mas eu sei que esse episódio vai chegar no ouvido daquela pessoa que, nossa, era isso que eu precisava ouvir, que vai ser a virada de chave daquela pessoa. Muito obrigado do seu tempo, da sua atenção, e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.